Olá, tudo bom? Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você hoje. Eu parei o carro aqui para dar uma palavrinha com vocês. Deus tem falado muito ao meu coração, tem ensinado muito, né? Tem dado uns puxões de orelha também, porque você sabe que quando alguém te ama, ele não só te dá o tapinha nas costas, né? Ele vai lá e puxa a sua orelha, ele vai lá e te dá uns empurrões de vez em quando. Eu estava pensando muito sobre a leitura da palavra, o entendimento do de toda a Bíblia, né? O entendimento de toda a palavra de Deus, e eu fiquei pensando, pô, mas todo mundo lê e tal, por que que não faz igual? Por que que eu não faço? Porque assim como eu, nem sempre tudo que você lê você entende, né? Filipe, quando foi levado para explicar uma passagem para um homem no caminho, no deserto, ele foi lá e perguntou: sabe o que você está lendo? Aí o homem falou: não sei, como que eu posso saber se ninguém me explicar? E é mais ou menos isso. Às vezes as pessoas escutam uma palavra muitas e muitas e muitas e muitas vezes e não conseguem entender aquela palavra, não conseguem entender o que significa. Esses dias eu estava conversando com minha esposa sobre salvação, né? O que é salvação? Aí, salvação tem que fazer alguma coisa para ser salvo? Não tem. Se você fizer alguma coisa, você vai ser salvo. Se você não fizer, você não vai ser salvo. E eu comecei a estudar sobre isso e comecei a entender um pouco como que funcionava. Eu comecei a assistir vídeos na internet e ver como era difícil entender o que muitos pastores, muitos homens de Deus estavam falando, porque as palavras que eles usam não são palavras tão fáceis assim, não são palavras do dia a dia, né? Então, se você está há algum tempo na igreja, se você já congrega numa igreja, o pastor vai te falar alguma coisa, você vai compreender, pelo menos, se não no total, parcialmente você vai compreender. Agora, quem não está acostumado a ouvir as palavras que são pregadas na Bíblia, não é fácil entender o contexto que quer dizer. Lá na carta, epístola, carta, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Efésios são o povo, os cristãos que viviam em Éfeso, na cidade de Éfeso, por isso Efésios. Nessa carta, no capítulo 2, versículo 8 e 9, se eu não me engano, ele fala que a salvação vem pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Agora você imagina falar isso para uma pessoa que você encontrou na rua. Não, a salvação vem pela graça, mediante a fé, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Cara, a chance da pessoa entender isso é muito pequena. Por mais que ela saiba, que ela vá olhar no dicionário que palavra é essa, o que significa, o contexto não é simples de entender. Mas a verdade é que a salvação é muito mais simples de entender do que esse monte de palavras difíceis, esse contexto, né? Então, pensando nisso, eu queria contar para vocês uma história. Vamos lá, começar com Era uma vez, né? Era uma vez um jovem que andava naquela fase meio rebelde, sabe? A fase adolescente. O jovem estava andando no mundo, desgarrado, bravo, sabe? Adolescente quer chutar tudo, quer mudar o mundo, quer fazer o que acontecer. Ele sabe mais que todo mundo, ele sabe mais que o pai, que a mãe, como se eles não tivessem passado por tudo aquilo já, né? Depois que a gente vai ficando velho, a gente entende. Jovem, quando seu pai falar, eu sei o que você está passando, ele sabe, ele já passou. Esse jovem estava lá, ele acabou discutindo com os amigos, talvez gostasse de uma moça, o outro gostava também, brigaram, discutiu com a família, ele acabou se envolvendo com as pessoas erradas, né?
acabou se envolvendo em maus negócios. Ele estava indo mal na escola, reprovou de ano. Ou seja, ele estava naquela fase da vida. Todo mundo tem um dia bom e um dia ruim, né? Aquele ano tinha sido todo dia ruim para ele. Esse jovem está lá em casa, véspera de Natal, a família toda ocupada fazendo almoço e preparando as coisas para ceia, preparando um pudim, preparando uma salada, uma carne, o que tinha ali, né? E um jovem trancado no seu quarto lá, ouvindo sua música. Aí então o pai olha pela casa, olha ao redor, se pergunta, né? Cadê meu filho? Aí manda o irmão, fala, vai lá e chama seu irmão para vir ajudar. O menino, o irmão do jovem vai lá, bate na porta, tá. Pai tá chamando! O jovem nem responde, aumenta o volume. Tá, volta lá, pai, ele nem respondeu. O pai, meio triste, fala, tá bom. Mais tarde, um pouco mais tarde, já tinha passado o café, já estava ficando pronta a ceia. Aí ele fala pra irmã, vai lá e chama seu irmão pra ele vir e fala que já tá quase pronto, né? A irmã vai lá, bate na porta. O pai mandou chamar, a comida tá quase pronta. E o jovem lá dentro do quarto ainda grita lá, né? Não tô com fome, não quero nada, não tem nada pra mim que eu goste, não quero nada. Tá bom, a menina sai. Fala pro pai que o jovem não quis ir, que disse que não tinha fome, que não queria nada. Pai, tudo bem, então deixa ele lá, né? Sei que ele deve estar passando um momento difícil. Aquele pai sabia que o jovem tinha passado um ano difícil, estava passando um momento difícil. E ele amava aquele jovem, mas ele não podia ir lá. E o que adiantava? Ele ia brigar, bater, reclamar, ia só arrumar mais confusão, ele não podia fazer isso. Então chegou a hora da ceia. Estava a família reunida e todo mundo foi se ajeitando, pegando seu lugar na mesa. O pai já estava sentado e quando olhou, viu a cadeira do seu filho vazia, né? Naquele momento ele decidiu que não ia cear sem o filho. Então ele foi lá, perto da árvore de Natal ali, ele pegou o presente que tinha preparado para o filho, porque apesar daquele filho não ter feito nada para merecer, apesar da gente não ter feito nada para merecer, os nossos pais sempre nos amam, né? Eles sempre querem nos dar alguma coisa, eles sempre querem nos proteger, nos dar o melhor. Então o pai foi lá e pegou o presente que tinha preparado para o filho, levou esse presente até a porta do quarto, estava em pé na porta do quarto com o presente nas mãos e bateu na porta. Tá. O filho nem respondeu. Ele insistiu, bateu outra vez. Tum. Aí o jovem gritou ali dentro, não quero nada, vai embora. O pai mais uma vez bateu. Esse jovem que vinha com tantos problemas levantou irado, né? Ele estava disposto até a dar um safanão no irmão dele que estava lá batendo na porta, que ele achou que estava enchendo o saco, não sei o que. Então ele levantou e abriu a porta, só que na hora que ele abriu, não era o irmão dele que estava lá, era o pai. Aí, imagina, né, o susto que ele tomou. Ele abriu a porta furioso, ia até brigar com o irmão e de repente encontra o pai face a face com ele. Então ele tomou um susto, né, ficou meio desconcertado. Aí quando ele olhou, achou até que o pai poderia brigar com ele e tal. Mas quando ele olhou nos olhos do pai, ele viu que não tinha rancor, não tinha mágoa, não tinha raiva. O pai estava lá porque o amava. O pai tinha amor nos olhos, né? Então ele percebeu que o pai realmente o amava. Naquele momento, sabe quando dá aquela balada? Ele percebeu que o pai o amava. E percebeu que o pai trazia, não só o amava, mas também trazia um presente em suas mãos, né?
para entregar o seu filho. Então ele, de um primeiro momento, ele se assustou, ele teve vergonha, né? Se envergonhou do seu comportamento. Naquele minuto ele se arrependeu de todas as coisas erradas que estava fazendo, se arrependeu de tudo que tinha dito, de tudo que tinha feito, verdadeiramente se arrependeu. Então, vendo o amor nos olhos do seu pai e se arrependendo, ele acreditou, sabe? Ele acreditou que podia melhorar. Ele teve fé no coração, né? Ele acreditou que era verdadeira aquele sentimento. Então ele recebeu esse presente do pai, aceitou o presente, e o pai o levou até a mesa, o assentou no seu lugar. Ele colocou o jovem em sua cadeira, junto com toda a sua família. Então sim, o pai se levantou, partiu o pão e deu graças por ele e por todos os seus filhos. E assim como essa história que eu sei que todo mundo consegue entender, é a história mais comum da vida da gente, né? Todo mundo já passou por isso, conhece alguém que passou, tem alguém passando por isso. Assim como nessa história, são as coisas dos céus, né? Para você ter a sua salvação, para você poder cear com Deus, você só precisa acreditar, ter fé de que Ele realmente te ama. Você precisa só aceitar o presente, né? O presente é a graça. Lembra lá? A graça é dom de Deus. Então esse presente que Deus te traz, essa graça, veio a nós na forma do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O maior presente que Deus podia nos dar. Se você entender que Deus te ama, que Ele te trouxe aquele presente para que você seja liberto, se Ele te trouxe aquela graça, né, para que você possa assentar à mesa com Ele um dia, você então sentirá a paz que excede todo entendimento, né? A paz que excede todo entendimento. Você estará em paz com as coisas de Deus e com as coisas da vida. As tribulações vão continuar, o trabalho vai continuar, vamos continuar precisando de dinheiro, vamos precisar pagar imposto, né? Dê a César o que é de César. Os pobres sempre tereis convosco, isso é bíblico, não dá para evitar as coisas desse mundo, mas aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz interior, quando você aceitar Deus, entender o amor dele, aceitar o sacrifício dele, o presente que ele nos deu, né, através do sacrifício de seu filho, você vai começar a enxergar um mundo diferente, vai começar a ver as coisas diferentes. E como eu estava falando no começo, é difícil às vezes entender as coisas que estão escritas na Bíblia quando você não é do meio evangélico, você não é do meio que está ali lendo a Bíblia todo dia, né? E Deus mandou essa mensagem ao meu coração para eu poder passar para vocês, talvez de uma forma mais resumida, uma forma mais simples, mas eu acredito que não simplória, tá? É uma forma mais simples para as pessoas entenderem, porque eu mesmo, quando tenho que entender alguma coisa, eu preciso às vezes criar uma historinha na minha cabeça para que eu consiga pegar toda a história, para que eu consiga compreender toda a visão. E assim como eu acredito que tem mais gente que, se Deus mandou fazer, é porque tem mais gente que precisava ouvir a história dessa forma, né? Eu acredito nisso. E é isso, eu espero que tenha edificado a sua vida, que você tenha compreendido alguma coisa, assim como eu compreendi. Se não, continua orando a Deus e pede entendimento que Ele vai te dar, tá bom? Agora tenho que ir lá que tô atrasado, continuando a batalha. Fique com Deus,
Deus abençoe. Tá bom? Tchau, tchau.